Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Dessa vez esses ladrõezinhos folgados vão me pagar e nem os pais deles vão ajudá-los a se safar. Quando cheguei em casa do trabalho, notei que a porta do meu galpão estava aberta, e o cadeado que eu usava para mantê-la fechada estava quebrado. Eu tinha muitos sacos cheios de latas de refrigerante lá dentro. Costumo beber muito refrigerante, então acumulei muitas latas e iria vendê-las em breve. Havia mais coisas faltando no galpão. Além das minhas latas, faltavam algumas ferramentas de jardinagem, um facão e uma lata de gasolina. Fui verificar minhas câmeras de segurança e vi meus 3 sobrinhos arrombando meu galpão, usando um martelo para quebrar a fechadura. De manhã cedo, logo após sair para o trabalho e levarem as latinhas, liguei para minha irmã. Ela e o marido negaram que seus filhos tivessem feito isso, até que apareci na casa deles com as imagens das minhas câmeras. Eles ficaram furiosos com seus filhos por me roubarem. Voltaram à escola para fazer isso. Peguei as outras coisas de volta. A lata de gasolina foi esvaziada, mas eles já haviam vendido todas as latas. Eu queria o dinheiro das latas, e meus sobrinhos já tinham gastado tudo em videogames. Besteira. Exigi saber quanto eles conseguiram das latas, e foi quase $200. Disse a minha irmã que ela agora me deve mais de $200 pelas latas e pelo cadeado quebrado. Minha irmã e cunhado deixaram de ficar com raiva de seus filhos e passaram a defendê-los. Depois ficaram com raiva de mim por querer aquele dinheiro de volta, sabendo que tem 3 filhos e uma hipoteca. Disse que era isso ou iria à polícia e prestaria queixa. Eles disseram para sair. Disse que tem 2 dias para decidir como me pagar de volta antes de ir à polícia. Meus sobrinhos são ladrões e já me roubaram antes. Por isso, tenho as câmeras. O que meus sobrinhos fizeram foi definitivamente errado. Também sei que minha irmã e cunhado definitivamente não conseguem me pagar de volta, e eles estão explodindo. Meu telefone está tocando e me chamando de sem coração por ter dado ultimato a eles, sabendo que estão quase falidos depois das férias. Sou babaca por fazer isso. Atualização. Fui à polícia, tentei conversar com minha irmã e cunhado quando liguei para eles esta manhã, porque não queria esperar até que terminassem o trabalho para falar com eles. Eles não só recusaram qualquer tipo de forma sugerida de me reembolsar, como também disseram que a culpa era minha por deixar as latas lá, para começar a conversa. Disseram que eu tentei meus sobrinhos com o dinheiro. Fiquei furioso e disse que estava farto deles. Começaram a bombardear meu telefone novamente. Meu sobrinho mais velho me mandou uma foto dele segurando uma lata de refrigerante e me mostrando o dedo. E esse foi o estupim. Fui à delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Dei a eles uma cópia do vídeo dos meus sobrinhos roubando do meu galpão. Dei a eles a fechadura quebrada que eles quebraram. Mostrei a eles todas as mensagens que foram salvas em prints e também fornecidas como evidência. Cara, mandei até a foto do meu sobrinho me mostrando o dedo do meio. Não sei se meus sobrinhos já foram presos, mas tenho certeza de que serão. Talvez algum serviço comunitário mude suas atitudes. Disse à polícia que achava preocupante que meus sobrinhos tivessem pegado o facão, mas foi como pensei, eles o classificaram como uma ferramenta, especialmente porque pegaram muitas outras ferramentas reais. Além do facão, pegaram uma tesoura de jardinagem, um ancinho de aço dos pais. Uma delas é uma daquelas de acampamento dobráveis. Uma lata de gasolina cheia. Uma furadeira elétrica barata que comprei por $5 usada. Um cortador elétrico de cebolas e uma pequena motosserra elétrica que também era usada. Não tocaram no cortador de grama, no removedor de ervas daninhas, nas extensões ou no rádio velho que eu tinha lá dentro. Não faço ideia de por que pegaram as coisas que pegaram, mas acho que imaginaram que poderiam revendê-las ou algo assim. Mas peguei tudo de volta, menos a gasolina que estava na lata. Não sei no que eles usaram ela, mas era gasolina velha. De qualquer maneira, depois que invadiram o meu galpão, pegaram o que puderam com as mãos e voltaram com alguns carrinhos de compras que acho que também roubaram. Mas precisaram de algumas viagens para coletar todas as latas, e nem se deram ao trabalho de tentar fechar a porta quando terminaram. Enfim, embora meus sobrinhos estejam agora com problemas por invasão de propriedade, furto, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio, tenho certeza de que hoje ou amanhã meu telefone vai explodir feito louco quando os policiais vierem atrás daqueles moleques. Mas jurei que faria isso, e foi o que fiz. Nem me importo em receber o dinheiro de volta agora. Eles tiveram sua chance. Já troquei a fechadura do galpão por uma bem mais forte,
e o facão não ficará mais guardado no galpão. Conversei com alguns dos meus vizinhos sobre o que aconteceu. Disseram que as latas têm desaparecido na vizinhança ultimamente. Se alguém tivesse um saco de latas dando sopa, seria roubado. Não tenho certeza se meus sobrinhos foram os culpados, mas se forem, então têm feito isso há meses. Também falei com meus parentes, e estão fartos da minha irmã e do cunhado também. Então, estão todos do meu lado, pelo menos, o que é bom saber. Estava preocupado que se voltassem contra mim. Já que fiz o boletim de ocorrência, mas não acabei de receber muitas mensagens de boas, e já era hora desses moleques pagarem. Eu não era o único na família que foi vítima de roubo deles. Muitos dos comentários tentaram dar a ideia de que eu deveria fazer com que meus sobrinhos trabalhassem para me pagar de volta os $200. Não tem como eu fazer isso. Esses merdinhas odeiam fazer qualquer trabalho que não queiram fazer. Ficarão por aí reclamando e agindo como se o mundo estivesse contra eles, e teriam que ser supervisionados o tempo todo, o que é outra coisa que não quero fazer. Além disso, banidos da minha casa por um bom motivo, os furtos começaram com alimentos e lanches e depois passaram para DVDs e videogames. Isso me fez começar a escrever minhas iniciais em caixas e discos com marcadores permanentes. Assim, podia mostrar quando meus sobrinhos pegassem algo meu. Tentaram dar a desculpa de que emprestaram algumas vezes, mas sempre falei que era mentira. Fiz eles devolverem as coisas que tomaram, e sempre agiram como se eu fosse um babaca por fazer isso. A gota d'água que me fez banir meus sobrinhos da minha casa foi quando usaram a chave extra escondida da minha casa para entrar e roubar 3 pacotes de 6 da minha cerveja laranja favorita da minha geladeira. Além de invadirem minha cozinha e pegarem tudo o que quisessem. Um deles até defecou no meu banheiro e não só não deu descarga como também urinou intencionalmente no chão. Tentaram dizer que não foram eles, mas eu sabia que era a cerveja que roubaram. Estava até escondida no quarto. Minha irmã e cunhado mal puniram eles e basicamente me disseram o equivalente a meninos são meninos. Então, me repreenderam quando disse que eles e seus filhos não eram mais bem-vindos na minha casa. Nunca mais. Foi por isso que comprei as câmeras quando as instalei, não contei para ninguém. O que foi uma ideia muito inteligente, porque meus sobrinhos não tinham ideia de que estavam lá quando invadiram meu galpão. Acho que eu era o alvo mais fácil. Quando puder pagar, pretendo colocar mais câmeras dentro de minha casa também. Meus sobrinhos foram, de fato, presos no sábado. A polícia foi à casa deles, e minha irmã e cunhado foram forçados a deixá-los entrar porque tinham um mandado, aparentemente. Todos os meus 3 sobrinhos deixaram de ser merdinhas arrogantes e começaram a chorar feito bebês quando estavam sendo algemados. Sei disso porque uma vizinha que conheço, meio amiga da minha irmã, estava lá para ver. Logo após a prisão, minha irmã e cunhado explodiram o meu telefone novamente. Só conseguiram tirar os filhos da cadeia na segunda-feira de manhã. Agora, os moleques estão sendo acusados de furto, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio. A polícia levou todo esse caso muito a sério, pois já há algum tempo existem reclamações sobre meus sobrinhos, mas nada havia sido provado até agora. Nos últimos meses, sacos de latas desapareceram por toda a área. Não sei se foram meus sobrinhos ou não, mas eles são prováveis suspeitos, e com a divulgação da prisão deles, esperamos que outros vizinhos com câmeras de segurança apresentem mais imagens. Minha irmã e cunhado apareceram na minha casa também. Recusei-me a abrir a porta e disse a eles que tudo isso aconteceu por causa da má criação deles, que se recusam a responsabilizar seus filhos por suas ações. Isso fez com que gritassem e batessem mais na minha porta, até que ameacei chamar a polícia também. E já que eu fiz isso uma vez, eles agora sabem que eu falo sério. Então, eles partiram sem mais problemas, mas eles voltaram a bombardear meu telefone. Eu não bloqueei minha irmã ou cunhado. Em vez disso, decidi apenas salvar todas as mensagens que eles me enviaram porque tomei a decisão de levá-los ao tribunal de pequenas causas por causa disso. Eu realmente não preciso ou quero dinheiro, e já troquei o cadeado destruído por um muito melhor. No entanto, os moleques não são os únicos que precisam aprender uma lição. No final, espero ferrá-los o suficiente para que aprendam a não me prejudicar nunca mais. Eu também tenho total apoio da minha família nisso. Meus pais, tias, tios, primos, etc. Todos estão me apoiando nisso, porque meus sobrinhos também roubaram deles. E depois de banir meus sobrinhos de minha casa, alguns deles fizeram o mesmo. Vou pressionar para que meus sobrinhos prestem serviços comunitários. E o motivo não é apenas porque é uma boa ideia, mas também porque sei que eles vão odiar ainda mais isso.
Sempre que são obrigados a fazer qualquer tipo de trabalho que não queiram fazer, eles apenas ficam parados reclamando e agem como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Então, quase nada é feito. Talvez algumas centenas de horas de trabalho não remunerado lhes ensinem boas maneiras. Eles foram mimados demais. Bem, isso é estupidamente anticlimático. Achei que minha irmã e cunhado iriam se aprofundar ainda mais depois da merda que já aconteceu, mas eles realmente cederam. Abri um processo contra eles em pequenas causas pelas ações de seus filhos. No processo, eu estava pedindo $500. Isso foi pelas latas roubadas. A fechadura destruída, o custo da fechadura de substituição, que era muito melhor e mais cara, o custo do processo judicial e os danos emocionais pelo assédio. Um amigo cujo pai é advogado me deu uma consulta gratuita e disse que eu tenho um caso muito forte por causa das imagens que tenho de meus sobrinhos me roubando e de minha irmã e cunhado batendo na minha porta da frente. Além de todas as mensagens que eles me enviaram quando minha irmã e cunhado foram intimados, eles me ligaram em pânico. Eles disseram que eu não podia fazer isso com eles, então respondi que esse é o preço que eles estão pagando por não cuidar dos seus filhos e deixar eles virarem ladrõezinhos. E se eles quiserem falar comigo novamente, será quando eu os encontrar no tribunal? Ou se eles decidirem me pagar os $500 pelos quais estou processando? Então eu desliguei na cara deles. Bem, ontem à noite eu estava recebendo alguns amigos em casa depois do trabalho. Estávamos relaxando e assistindo a um filme. Nenhum de nós estava com disposição para videogames, pois estávamos cansados do dia e só queríamos ficar de boa. Mas então alguém bateu na porta. Quando olhei para fora, lá estavam minha irmã e cunhado, e eles pareciam muito infelizes. Abri a porta, mas deixei a porta de tela fechada. Então perguntei a eles o que eles estavam fazendo na minha casa. Eles disseram que estão cansados de brigar porque todos estão contra eles e admitiram plenamente o quanto eles se machucaram ao deixar isso ir tão longe quanto deixaram e só queriam fazer as pazes. Meus amigos estavam bem à vista. Atrás de mim, portanto, havia testemunhas. Meu cunhado então deslizou o envelope por uma fresta na porta que continha $500 em notas de $50. Ele disse que era de sua conta poupança particular. Então me disse que a partir de agora, eles vão garantir que meus sobrinhos sejam devidamente punidos por suas ações. Eles não me pediram para retirar as acusações, mas me imploraram para pelo menos ser indulgente. Eu disse que estava apenas pressionando pelo serviço comunitário, o que é bastante brando, e se cooperarmos para isso, esperamos que o juiz concorde. Eles suspiraram e disseram que comprariam se isso fosse tudo o que eu queria. Então saíram sem fazer qualquer tipo de barulho. Todos os meus amigos me parabenizaram por manter minha posição. Outros membros da minha família fizeram o mesmo mais tarde. Foi quando descobri por meus pais que eles ameaçaram deserdar minha irmã se ela e o marido não fizessem algumas mudanças para melhor. Então agora eles estão fazendo. Pode ser uma mudança forçada, mas é o melhor que provavelmente veremos por parte deles. Minha mãe também fez uma visita a minha irmã e cunhado depois que eles me pagaram. Ela me disse que meus sobrinhos não jogavam videogame. Na verdade, todas as coisas relacionadas a videogames foram guardadas em algum lugar, e também a TV em que meus sobrinhos jogavam e assistiam a filmes. Todos os 3 sobrinhos ficavam em seus quartos a maior parte do tempo e foram muito grosseiros e hostis com a avó. Mas minha irmã afirma que eles estão lidando com a situação. Então, sem desistir do processo, agora que eu ganhei o que queria, mas meus sobrinhos ainda vão ao tribunal por roubo e agora estão recebendo a criação que deveriam ter há muito tempo. Também me garantiram que eles não voltarão a se aproximar de minha casa tão cedo e são obrigados a ir somente de casa para a escola e vice-versa. Para começar, sim, consegui mais câmeras, uma que instalei logo acima do galpão, então parece que cobre toda a área. Gostaria de dizer que minha irmã e cunhado, assim como meus sobrinhos, aprenderam sua lição, mas não é bem assim. Especialmente o meu sobrinho mais velho, que simplesmente não conseguia deixar de querer se vingar de mim e ele estupidamente tentou se vingar. Aqui está o que aconteceu. Para recapitular, como muitos leitores anteriores sabem, meus sobrinhos roubaram um monte de latas do meu galpão depois de invadi-lo e as trocaram na loja por cerca de $200, e minha irmã e cunhado agiram como se eu fosse um babaca por querer o dinheiro de volta pelas latas e danos. Acabei apresentando queixa porque eles se recusaram a pagar e as coisas ficaram muito feias. Abri uma ação de pequenas causas e eles tiveram que me pagar pelos custos de danos, roubo, danos emocionais, por assédio constante e pelo custo do próprio processo. Tudo somando $500, o que finalmente fez minha irmã e cunhado levantarem uma bandeira branca.
e realmente começarem a criar seus filhos da maneira certa. Meus sobrinhos tiveram todos os privilégios retirados e foram forçados por um juiz a prestar serviços comunitários. O que eles odiavam e tiveram que ser forçados a concluí-lo. Eles não receberam mais do que 100 horas cada um, pois eu fui reembolsado pelos pais deles quando fizemos um acordo fora do tribunal. Então, o juiz praticamente acelerou o caso. Meus sobrinhos acabaram recolhendo lixo e trabalhando em vários parques locais e ouvi dizer que o homem que os guiava era um sargento aposentado, então eles não se divertiram nada. Meu sobrinho mais velho mostrava constantemente seus problemas com a autoridade, brigava aos berros com todos que o mandavam trabalhar. Seu pai teve que ser chamado só para fazer o menino pegar um rastelo. O garoto me culpou abertamente por sua situação, e seus irmãos inicialmente estavam do seu lado, mas depois de um tempo eles perceberam que ele é só um babaca mimado e eles não querem mais fazer parte disso. Então, meus 2 sobrinhos mais novos pararam de seguir seu exemplo, pois finalmente perceberam como estavam errados. O problema é que minha irmã e cunhado me culparam pela divisão em sua família, o que não acabou bem para eles, pois ninguém na família estava do lado deles. Tudo foi colocado na conta deles e sua má criação. E sem mim para culpar, eles apenas ficaram calados e amargurados. Metade da família não quer se associar com eles, e agora seus próprios filhos estão divididos porque o mais velho se recusa a mudar. Ficou tão ruim que meu sobrinho mais velho recorreu a algo tão incrivelmente idiota que vocês não vão querer acreditar. No meio da noite, ele saiu furtivamente e assaltou minha casa com um par de martelos de seu pai. Ele tinha um martelo em cada mão. A primeira coisa que ele fez foi começar a quebrar a nova fechadura do meu galpão, que não quebrou, mas ele a danificou a ponto de não ser mais utilizável. Mais tarde, tive que removê-la com um alicate de corte, e ele também causou muitos danos à porta do galpão com a unha do martelo. Acordei com o som dos martelos e chamei a polícia depois de espiar pela janela do meu quarto e ver alguém do lado de fora batendo no galpão. Embora eu não tenha percebido que era ele no começo, porque ele tinha o rosto coberto com uma máscara esquisita e viu as luzes do quarto se acenderem. Jogou um dos martelos na minha janela. Havia vidro quebrado por toda parte, e tive sorte de não ter cortado meus pés, pois estava descalço. Então, meu sobrinho começou a bater na minha porta dos fundos com o martelo restante. Ele causou grandes danos, quebrando a maçaneta e a janela da porta e também arrombou a própria porta com a unha do martelo. Eu estava preocupado que a porta não resistisse, então gritei que a polícia estava a caminho, e ele fugiu antes que eles chegassem. A visão noturna das minhas câmeras mostrou que era ele. Ele usava uma máscara, mas estava usando um moletom da escola, assim como seus tênis Nike, que também eram bem identificáveis, já que seus irmãos não tinham um par igual. Suas impressões digitais também estavam no martelo que ele jogou na minha janela. Meus sobrinhos já tinham tido suas impressões digitais tiradas quando foram presos pela primeira vez. Então, a polícia comparou as do martelo com as dele. Quando os policiais vieram buscar meu sobrinho mais velho, ele obviamente negou que fosse ele, mas não há mais ninguém que poderia ter sido. Outro martelo foi encontrado em seu quarto, junto com as roupas e a máscara que ele usava. Tudo isso foi levado como prova. A máscara era de um personagem de Star Wars que me disseram ser chamado de o Grande Inquisidor. Desta vez, porém, seus pais não fizeram nada para tentar protegê-lo e também não tentaram passar a culpa para mim. Eles simplesmente deixaram o filho ser levado gritando. Eu não estava lá para ver a prisão, mas minha irmã me disse que meu sobrinho mais velho estava alternando entre o choro de que ele não fez nada de errado e o grito de que era tudo minha culpa e ele tinha que se vingar de mim. O menino teve que passar por uma avaliação mental séria e foi considerado potencialmente bipolar. Mas isso não é desculpa para o que ele fez. E mais tarde, quando ele foi devidamente diagnosticado como bipolar, ele começou a culpar tudo o que fazia de errado nisso. Ele acabou passando um mês no centro juvenil. Eles me indicaram meu sobrinho adequadamente e ele se declarou culpado para evitar ir ao tribunal novamente. Em troca disso, recebeu serviço comunitário e aconselhamento obrigatório, bem como liberdade condicional desta vez. O pai dele veio à minha casa e substituiu pessoalmente a janela e a porta quebradas. Embora ele mal tenha dito uma palavra para mim enquanto fazia isso, meus 2 sobrinhos mais novos ainda estão excluindo o irmão mais velho de praticamente tudo, e ele ainda não se desculpou por atacar minha casa também. Infelizmente, ele também está repetindo o ano letivo por causa de como suas notas caíram, e seus pais estão muito infelizes com isso. Meus 2 sobrinhos mais novos apareceram sozinhos em julho para se desculpar pessoalmente comigo. Eles disseram que sempre seguiram o exemplo do irmão e que ele fazia parecer tão divertido.
Mas as punições pelos crimes não valem o tipo de diversão que eles estavam tendo, e eles não querem mais nada com isso. Eles querem o tio divertido de volta e perguntaram se poderíamos recomeçar. Eu disse que podemos, mas eles terão que reconquistar minha confiança. E eles concordaram alegremente. Meu sobrinho mais velho fez 17 anos há alguns meses e basicamente não ganhou nada, nem mesmo um bolo. Era parte de sua punição pelo que tinha feito. Só posso imaginar quanto dinheiro ele custou aos pais só no ano passado. Ele levou seus irmãos a me roubar e depois destruiu a janela do meu quarto e a porta dos fundos. Imagino que no total, com o processo que eu havia aberto anteriormente e a substituição da porta e da janela, custou mais de $1000. Portas e janelas não são baratas. Enquanto isso, meu sobrinho mais novo fez aniversário um mês depois disso e ganhou uma nova mansão bike, entre outros presentes. Isso realmente incomodou o meu sobrinho mais velho, e ele cortou os pneus da bicicleta com uma faca de cozinha, o que o colocou em ainda mais problemas. Eu sei uma coisa ou outra sobre conserto de bicicletas, então saí e comprei novos tubos e pneus para a bicicleta e os coloquei nela. Meu sobrinho mais velho tentou fugir porque não estava mais permitindo o comportamento dele como antes. Ele simplesmente saiu, montou na bicicleta com uma mochila cheia de coisas e foi embora. Seus pais rapidamente relataram seu desaparecimento porque ele deixou uma carta de despedida que basicamente culpava sua bipolaridade por todos os seus problemas. Na carta, ele afirmou que mal pode esperar até os 18 anos para ficar longe de todos nós. Então, ele estava nos fazendo um favor ao se livrar de si mesmo mais cedo. Mas ele voltou 3 dias depois, sem sua bicicleta ou mochila, e parecendo muito abatido. Ele não quis contar a ninguém o que aconteceu. Ainda não sabemos, mas ele foi repreendido por me usar continuamente como bode expiatório para seus problemas pessoais. Por que me culpar? Foi a primeira coisa que ele fez depois que voltou. Não fiz ele roubar de mim, não fiz ele atacar minha casa. Não fiz ele fugir. Isso foi tudo culpa dele. E ele quase acabou no reformatório por fugir, pois violou sua liberdade condicional. Mas ele escapou fácil, de alguma forma. Atualmente, ele passa os dias praticamente em seu quarto quando não está na escola, fazendo tarefas ou indo ao aconselhamento. Ele terminou seu serviço comunitário, mas sua liberdade condicional vai durar até os 18 anos. Ele recebeu alguma indulgência por ter sido diagnosticado como bipolar, mas não conseguiu se livrar completamente. E, acredite em mim, ele tentou muitas vezes depois que lhe contaram o que havia de errado com ele. Isso se tornou sua desculpa para tudo, mas muitas pessoas passam a vida inteira com essa mesma condição mental e nunca fazem o tipo de coisa que ele fez. Tenho consertado as coisas com meus 2 sobrinhos mais novos, mas não quero nem um pouco ficar perto do mais velho, e o sentimento é claramente mútuo da parte dele. Eu só o vi pessoalmente uma vez nos últimos meses, e ele olhou para mim com mais ódio do que eu já vi vir de alguém. Ele não pode mais me pintar como vilão e se safar, então não tem muito que ele possa fazer além de fechar a boca e aguentar. Na maior parte, ele tem estado totalmente desligado desde que as aulas começaram. Disseram-me que ele mal fala, até mesmo na escola. Meus outros sobrinhos me dizem que ele está sendo ridicularizado e condenado ao ostracismo, o que eu não acho que vai ajudá-lo a melhorar. Minha irmã e cunhado também não estão se dando bem comigo agora, mas eles também não podem colocar nenhuma culpa em mim. Eles sabem que foi tudo culpa deles e de seu jeito de criar os filhos. Eu basicamente forcei eles a serem mais ativos na vida de seus filhos, o que eles já deveriam estar fazendo. Eles reclamam muito do cansaço do trabalho e de cuidar dos filhos. Então, sempre que conversamos ultimamente, é sempre estranho e forçado. Eles não vêm na minha casa, e eu não vou na deles, mas nos vemos na casa dos meus pais, e nossa mãe exige que sejamos educados lá, e para mim não tem nenhum problema. Meus 2 sobrinhos mais novos recuperaram a maior parte de seus privilégios. Eles recuperaram a TV e os videogames, mas meu sobrinho mais velho não tem permissão para usá-los. Disseram-me que ele tem algum tipo de entretenimento eletrônico em seu quarto. Mas que tipo? Eu não sei. Só sei que ele passa a maior parte do tempo lá, a menos que precise estar em outro lugar. Meu sobrinho mais velho também não é mais bem-vindo perto da família. Recentemente, ouvi de meus pais que eles nem querem vê-lo no dia de ação de graças ou na véspera de Natal deste ano, porque estão cansados de seu comportamento e pequenos roubos. Acho que posso entender isso, mas até eu sinto que é um pouco duro. Minha irmã e cunhado acham o mesmo porque estão ameaçando boicotar se ele não puder ir. Não suporto aquele garoto e também não o quero em minha casa. Então, posso entender por que eles tomaram essa decisão,
mas não acho que excluí-lo de tudo e de todos vai torná-lo melhor. Vai levar muito tempo para meu sobrinho mais velho consertar as coisas, se é que elas podem ser consertadas. E do jeito que as coisas estão, ele pode tentar fugir novamente quando for maior de idade. A menos que a última vez o tenha assustado demais para tentar novamente. Mas espero que as coisas melhorem para ele com o tempo, se não for tarde demais para consertar seu comportamento. Posso não gostar dele, mas ainda é meu sobrinho, e me importo, mas estou meio impotente para fazer qualquer coisa, então, por enquanto, o máximo que posso fazer é me manter fora disso e oferecer apoio onde eu puder. Assista também